O maior bem que Deus quer resgatar neste mundo é você, a sua alma, você, que é um ser pessoal. Deus quer resgatar você porque você está perdido da presença de Deus. Você está desviado da presença de Deus. Se você ainda não se converteu a Cristo e não passou ainda a exercer sua fé em Cristo, praticando a palavra dele, eu estou falando, se você ainda não se converteu a Cristo e ainda não passou a praticar a palavra dele, eu não estou dizendo você que está dentro de igreja, você que está praticando a formalidade religiosa. Porque todos que estão dentro de igreja praticando formalidade religiosa estão perdidos. Porque o homem só pode ser achado através de Cristo e o homem só pode agora andar na luz se estiver na palavra, praticando a palavra. Então, se você ainda não creu em Cristo e está desviado da palavra de Cristo e não está andando na palavra de Cristo, você continua perdido. Esteja aonde estiver. O caminho para você chegar a Deus achando a verdade, encontrando a vida, é por Jesus, guardando a sua palavra. Então Jesus disse que veio buscar e salvar. Observe uma coisa. Quando Jesus disse que veio buscar e salvar, aí a gente tem que meditar, analisar, refletir um pouco, queimar um pouco de neurônios, trabalhar a cuca, a mente, a inteligência, o racional, que Deus ele deu ao homem, para o homem agir com racionalidade, inteligência, consciência. Então Jesus diz assim, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Aí a gente vai trabalhar quem é esse, os que se haviam perdido. Quem são esses que se haviam perdido? A palavra de Deus diz, lá em Salmo 14, eu vou ler para você o que está aqui escrito, no livro dos Salmos, capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. É muito importante a gente ser inteirado, instruído, conhecendo a verdade da palavra de Deus, porque a nossa fé, a nossa vida com Deus tem que ser baseado nela, não é? Estou lendo para você aqui, estou aqui com o meu instrumento de trabalho no reino de Deus, é a palavra. Olha o que diz Salmos 14, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler para você aqui, que é para você saber da onde está sendo levado para você o conhecimento, qual é a fonte que você está recebendo esse conhecimento. A fonte é a Bíblia, tá bom? A fonte, o princípio daquilo que eu levo para você, instruo, corrijo, ensino, a fonte é a palavra. O princípio é a palavra. Eu estou baseado e alicerçado aqui. É daqui que eu levo a instrução, é por aqui que eu trabalho apologética, doutrina, repreendendo, ensinando, instruindo pelo princípio da palavra. Tá bom? Então, para você saber que eu estou conduzindo você pela fonte que é a Bíblia, a palavra, a boca de Deus, a revelação escrita de Deus, aí você pode dizer, aí eu estou seguro, aí eu creio, aí eu garanto, aí eu escuto e me submeto a minha mente aberta para receber a luz de Deus. A luz de Deus. Não é o que eu estou dizendo que Deus está dizendo, assim diz o Senhor, Deus está revelando. É o que eu estou pregando dentro das Escrituras. Então, todos estão perdidos. Quem é esses que estão perdidos? Olha o que diz lá em Salmos 14, do 1 ao 3. Eu vou fazer a leitura, depois eu explico a você. Diz assim, disse o nércio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscassem a Deus. Versículo 3. Versículo 3 de Salmos 14 diz assim, desviaram-se todos. Está no geral. Não escapa um aqui da humanidade. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Todos juntos estão dentro da imundícia. Todos se desviaram e todos se tornaram imundos. Aí diz aqui o texto. E todos se fizeram imundos. Não há um que faça o bem. Não há um sequer. Desviaram-se todos de onde? De quem? Do quê? Eis a pergunta. Você só vai aprender questionando. Aprendeu aí isso aí?
Você só vai aprender perguntando. Você só vai aprender se você expor a sua interrogação para ter resposta. Então, desviaram-se todos. Desviaram-se todos de onde? Do quê ou de quê? A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que toda a humanidade pecaram e sofreram o dano da morte, que é a consequência do pecado, que é a separação. Morte quer dizer, nesse contexto aí, separação. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. É afastamento. Se perderam. Então, quem se perdeu? O homem. De quem? Do quê? Da presença de Deus, do entendimento de Deus, da vida com Deus. O homem está morto. A morte fala em perda de comunhão. A morte fala de separação. Vida, comunhão, morte, separação. Então o homem estava vivendo uma vida com Deus. Tinha comunhão com Deus. Com o pecado ele separou, morreu. Então todos se perderam. E diz o texto que nós lemos em Salmo 14, que todos se fizeram inúteis e abomináveis com suas práticas. Porque todos perderam o entendimento de Deus. Se perderam do entendimento do seu Deus, do seu Criador, da direção, da vontade, corrompendo-se assim a sua natureza que Deus deu ao homem, do caráter, da personalidade, do seu interior, proposto para o bem. O homem era voltado ao bem, à justiça, ao correto, ao certo, à obediência, à submissão a Deus. Com o pecado, o homem perdeu tudo isso, se afastou e agora andou na rebelião, na transgressão, na imundícia do pecado. Se fizeram inúteis, imundos com o pecado. Se perderam porque Deus, santo, não aceita nenhuma injustiça e não aceita ninguém em pecado. O pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. O Deus santo não... O homem não tem mais comunhão com esse Deus santo. O homem imundo, na imundícia do pecado, não pode mais reconciliar-se com esse Deus santo. Então, separaram-se, se perderam. A humanidade se desviou do seu Criador e passaram a viver caminho de morte, de maldição, na imundícia do pecado, com a sentença do juízo de Deus por justiça. Como o homem pecou, então o homem tem que receber a pena do pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, quando Jesus diz que veio buscar e salvar todos os que se perderam, Jesus está falando dessa humanidade. Jesus está falando da humanidade aqui que a gente está vendo, que o homem se perdeu, desviou da presença de Deus, perdeu o entendimento, saiu da direção, entrou no anátema, no amaldiçoado, no abominável, no impuro. O homem perdido da presença de Deus. Jesus vem buscar esse homem para reconciliá-lo novamente com Deus o Pai, porque Jesus, como homem, ele veio cumprir a missão de mediador. Ele que veio à terra mediar a situação do homem para com Deus, trazendo essa comunhão, essa reconciliação, não pelo homem, mas por Jesus, ele faz essa mediação. O homem que estava afastado de Deus, através de Jesus, ele é ligado com Deus novamente. Por isso que eu sempre digo, Jesus é a verdadeira religião. Porque o que significa a palavra religião? É um termo que não tem uma definição muito certa, mas a palavra religião, no grego, quer dizer religare. E religião, instituição religiosa estabelecida pelo homem, nenhuma pode religar o homem a Deus. A religião verdadeira é Cristo. O caminho verdadeiro é Jesus. O mediador verdadeiro é Jesus. O único meio para o homem chegar a Deus é Jesus.
Ele é quem liga, Ele é quem reconcilia, Ele é quem faz o homem que está afastado reconciliar-se com Deus, ter comunhão para uma vida com Deus, não só aqui, mas na eternidade quando daqui sair. Porque o homem está afastado, ele está afastado da vida com Deus aqui, e se ele morrer não se reconciliar, ele vai seguir para a eternidade afastado da vida com Deus, porque ele não aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu para ele se reconciliar com Deus através do único meio, caminho que Deus estabeleceu pelo amor ao homem, que é Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus para trazer o homem a ele novamente, dando ao homem vida eterna, livrando o homem da condenação. Então Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Ele veio cumprir essa missão. O homem perdido, desviado, distante da presença de Deus. E Jesus, ele trouxe a palavra de Deus, o ensino de Deus, a direção de Deus, a doutrina de Deus. Tudo que Jesus ensinou é para o homem compreender, crer e seguir, porque essa é a verdade que faz o homem estar andando na vontade de Deus. É dentro do que Jesus ensinou. Por isso que Jesus disse, a palavra que eu trago não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa doutrina que eu dou não é minha, é do Pai que me enviou. Porque todos os homens estavam perdidos do entendimento de Deus, dentro das religiões, porque mesmo o homem afastado de Deus, mas ele tem dentro dele uma sede, uma necessidade de uma proteção de um ser divino que é Deus. Mas por o homem não conhecer esse ser supremo, criador, que a humanidade tem dentro dela, a ciência, o entendimento de que necessita de um protetor, de uma proteção divina, e é Deus. Por o homem estar perdido dessa proteção, não ter o entendimento, aí o diabo aproveita para levar o homem para o engano, para a mentira, e dá ao homem invenções, inspirando o homem a criar os seus deuses, a criar os seus protetores, a criar os seus caminhos, que aparentemente eles vão se encontrar com Deus para a vida eterna. E aí o homem anda em caminhos anátemas, maldição, enganado, caminhando na mentira, pensando que estão na verdade. Então a humanidade estava perdida, buscando sua religião, cada um tinha sua religião. No período, no tempo em que Jesus veio ao mundo, como homem, Jesus veio do povo judeu. E dentro daquela nação, no meio daquele povo, quando Jesus vem, o povo judeu estava cada um vivendo num caminho. O povo judeu, cada um vivia a sua religião. Um vivia no farisaísmo, no judaísmo, no grupo dos escribas, no grupo dos essênios, no grupo dos saduceus, e cada dos anciões, e tinha vários conceitos religiosos. No período de Jesus, lá em Israel, tinha várias religiões judaicas, cada uma dizia que era a verdadeira de Deus, estabelecia a forma, a regra, os meios, os parâmetros, os méritos para o homem chegar a Deus, ter a bênção de Deus, viver uma vida para Deus, ter comunhão com Deus, alcançar a vida eterna, receber remissão de pecado. As religiões estabeleciam os seus meios. Aí vem Jesus trazendo a verdade sobre toda essa situação que o homem precisava conhecer, porque o homem estava perdido na escuridão, sem entendimento. Vem Jesus, que é a luz do mundo, que traz a verdade, que esclarece a nossa mente, o nosso entendimento, e começa a trazer a palavra, o ensino, a instrução, orientando, advertindo, ensinando, corrigindo todas as pessoas. Só que os religiosos não gostaram, porque o que Jesus pregava aborrecia, contrariava o que os religiosos estavam firmados e estabelecidos e ensinando o seu grupo. E a mensagem de Jesus, ela ia de encontro a tudo aquilo que se vivia, fazia e praticava como se fosse para Deus. Jesus agora vem estabelecendo um caminho que é diferente de tudo aquilo que o povo estava vivendo. O povo tinha que ir para templo,
o povo tinha que viver ritual, o povo tinha que oferecer sacrifícios, oferendas, o povo tinha que ser submisso a uma religião para poder servir a Deus, o povo tinha que estar cumprindo as obrigações da religião, os ritos, dogmas, as ordenanças para servir a Deus. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou o caminho. Ó, eu também sou a verdade. Olha, eu também sou a vida. Olha, aí ele diz para completar: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quebrou os religiosos da religião farisaica, porque eles entendiam que eles estavam em comunhão com Deus. Eles entendiam que eles eram o único grupo que levava ao povo a verdade e o ensino de Deus. Vem Jesus dizendo: eu sou a verdade. Olha, entenda aí, pensa agora. Se coloca nessa situação e vê o que Jesus causou com essa mensagem. Dentro do entendimento que aqueles homens viviam. Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que causou a mensagem de Jesus na mente desses religiosos. Se eles entendiam que eles eram os homens de Deus, que ele era os ensinadores, ele era aqueles que levavam o povo ao conhecimento da verdade, eles entendiam que o povo, para servir a Deus, tinha que seguir a instrução dele, a religião dele, a obediência, a submissão a eles. Aí agora vem Jesus com uma mensagem e diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Aqueles homens dentro das suas religiões, eles entendiam que iam ter a vida eterna por estar dentro das suas religiões, cumprindo as suas obrigações, vivendo as suas práticas e suas devoções. E vem Jesus e diz: não é religião, não é ensino de homem, não é nenhum conceito, é em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna.